Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso, de Química Online. A gente hoje vai falar sobre sais e óxidos, um dos assuntos mais importantes quando você fala de caracterização e propriedades das substâncias químicas, tá? A gente começa com ácidos e bases porque elas são o fundamento para a gente poder dar continuidade aos conteúdos. Mas a aula de hoje, essa parte de identificar sais, saber quem são, características, propriedades, é muito mais importante do que a aula anterior. Então, coloque todos os seus neurônios para funcionar a partir de agora, caso eles não estejam funcionando ainda, para você poder assistir essa aula, tá? Vamos embora. Vê só, começando pelos sais. Quando a gente pensa na definição de sais, a gente vai muito também para a teoria de Arrhenius ainda, tá? E aí ele diz o seguinte: o que é um sal? A definição é bem chatinha, mas você vai ver que é muito simples. Teoricamente, sal é toda substância que, quando for adicionada em água, vai sofrer um processo de dissociação. E por que acontece dissociação? Porque quando você pensar em um sal, você vai lembrar que ele é um composto iônico, tá? Os íons já existem. E, no momento que essa dissociação acontecer, eu tenho que liberar um cátion que seja diferente de H+, e eu preciso liberar um ânion que seja diferente de OH-. E por que isso acontece? Porque se eu liberar H+, eu sou um ácido. Então, se eu liberar o OH-, eu sou uma base. Então, se eu não liberar nenhum dos dois, eu vou ser um sal, tá? Na prática, o que é que você vai pensar? Poxa, toda substância inorgânica que começa com H, que não seja água, é um ácido. Toda substância que termina com OH é uma base. Se nem começar com H, nem começar com OH, ele pode ser ou um sal ou um óxido. Mas por hora, pensa nos sais, tá? Serão mais fáceis de a gente reconhecer. Aqui eu coloquei 3 exemplos de sais para a gente pensar sobre o processo deles sofrendo dissociação, né? Então, eles se quebrando dentro da água. Você tem o NaCl. Quando você pega isso aqui e coloca dentro da água, percebe que inicialmente ele está sólido, para dizer que ele não está dissolvido, mas no momento que eu adicionar na água, isso aqui vai ter um rompimento dessa ligação. Vai gerar o cátion Na+, e gerou o ânion Cl-. A mesma coisa acontece para o que está embaixo, que é o CaNO3,2. Quando eu coloco dentro da água, ele que antes estava sólido, vai ter uma separação da ligação iônica. Gerei o cátion cálcio e gerei 2 nitratos, tá? Você tem que ficar atento a esse processo de dissociação para saber quantos íons vão ser gerados a partir do momento que a dissociação aconteceu. No último exemplo, vê, o cátion é NH4, só que dentro da fórmula química ele aparece 3 vezes. Então, quando o sal sofrer dissociação, você vai gerar 3 íons NH4, tá? E um íon PO4, que é o fosfato. Essa dissociação ela vai ser muito importante um pouco mais para frente, então é legal que você esteja ciente de como ela acontece, beleza? Aí, vê só, para os sais, a gente vai ter 2 tipos de classificação que são fundamentais. Primeiro, a gente vai falar sobre a solubilidade, ou seja, o quanto o sal consegue se dissolver na água. Resgata aí na tua cabeça que a gente chegou a falar sobre compostos iônicos e a gente disse, ó, em geral, os compostos iônicos eles são solúveis na água. Mas em geral, porque a gente tem exceções. E dentro dos sais, você tem que ser capaz de dizer quais são os sais que são solúveis e quais são os sais que são insolúveis. Porque a gente já teve questão que falava sobre isso. E aí existem 2 regras máximas que são assim fundamentais você ter ela na sua cabeça e algumas exceções que eu acho legal também que você saiba, porque se você for decorar todas, meu amigo, é muita regra, tá? Então, vê só. Primeira regra máxima e completamente absoluta. Toda vez que um sal tiver um metal alcalino, um sal tiver amônio, tiver nitrato ou então tiver acetato, você pode dizer esse é um sal solúvel. E essa ideia de solubilidade vem do fato de ele conseguir se dissolver bem na água. Então pensa no seguinte exemplo: eu vou ter um sal que tem sódio e ele vai ter fosfato. Não importa com quem o sódio está ligado, já que eu sei que o sódio é um metal alcalino, todo sal que começar com sódio, com lítio e com potássio, ele vai ser um sal solúvel na água, tá? Ter amônio, pô, não importa qual é o sal, se ele começou com amônio, é um exemplo desse aqui, ele é um sal que vai se dissolver na água. Ou ele é um sal que ele termina com nitrato. Vou pensar nesse aqui.
Não importa com quem ele começou. Se ele terminou com nitrato, ele é um sal solúvel. Assim como o acetato. O acetato, ele é um grupo orgânico, tá? Mas como na orgânica a gente não fala especificamente sobre solubilidade dos sais, eu trouxe ele para cá já. Então, todo sal que tiver acetato, não importa com quem ele esteja ligado, ele vai ser um sal que vai se dissolver na água, tá? Então, toda vez que o sal tiver alguma dessas partículas que eu coloquei aí para vocês, ele vai ser solúvel. Tem outra regra que também serve como uma máxima, mas agora é para sais insolúveis. Agora entenda que se essa segunda regra aqui, ela entrar em combate com essa primeira, o que vai valer é a primeira. Então, tipo, todo sal terminado em carbonato é um sal insolúvel. Um exemplo, você tem esse aqui, ó. CaCO3 termina com carbonato, é um sal insolúvel. Agora, se eu tivesse, por exemplo, Na2CO3, eita, terminou com carbonato, mas ele começou com metal alcalino. E lembre, essa primeira regra aqui, ela é máxima. Então, nesse caso, o que vale é o começo do metal alcalino, então ela vai ser solúvel na água. Terminou com fosfato, mas não começa nem com metal alcalino, nem começa com amônio, ele é um sal insolúvel na água. Assim como os sulfetos. Então lembre, pense na regra máxima de solubilidade e pense na regra máxima de insolubilidade. Quando elas entrarem em choque uma com a outra, o que vale é a maior que a primeira, tá bom? E aí, vê só, um exemplo de um sulfeto, você podia pensar, sei lá, no sulfeto de ferro, por exemplo. É um sal insolúvel, certo? Essas duas são regras máximas, as exceções delas é uma em relação à outra, mas a gente tem dois outros tipos de sais ali que podem aparecer, que é muito legal que você saiba regras de exceções dele. Vê só, todo sal que usa um haleto, ou seja, sal que termina com flúor, com cloro, com bromo ou com iodo. Essencialmente, eles são sais solúveis na água, a não ser que esses elementos estejam juntos de prata, chumbo e mercúrio. Aí, Micael, mas essa é uma regrinha muito chata. Mas o Enem já cobrou ela para você. Então, toda vez que você tiver um haleto e ele tiver junto de prata, chumbo e mercúrio, ele é um sal insolúvel na água. Qualquer outro elemento junto deles, ele vai ser solúvel. E no caso dos sulfatos, que são os sais que terminam com SO4, eles são também essencialmente solúveis na água, a não ser que eles estejam juntos de alguns metais do grupo 2, né, cálcio, estrôncio e bário, e de chumbo também. Coloca essas regrinhas aí no Anki, faz um flashcard, sei lá, escreve todo dia na tua cabeça, coloca na tua parede, mas lembra, porque as regras de solubilidade dos sais é muito importante, tá bom? Aí vê, uma questãozinha, que foi essa que eu falei do Enem para você, ela exigia que você soubesse sobre a solubilidade dos sais. E ela diz assim pra gente: a semeadura de nuvens atualmente é usada em todo o mundo para otimizar a precipitação, tanto de chuva quanto de neve, e ao mesmo tempo inibir o granizo e a neblina. E ela funciona. Esse tipo de semeadura tem efeito ao espalhar partículas microscópicas a fim de afetar o desenvolvimento da condensação, agindo como núcleos de gelos artificiais. Insolúveis na água, tais partículas funcionam como suporte para o crescimento dos cristais de gelo. Para tal propósito, utiliza-se frequentemente determinado sal. Ele possui uma estrutura cristalina similar à do gelo e forma um recife artificial onde os cristais podem crescer. Que sal é utilizado para semear as nuvens? Em relação à estrutura cristalina, a não ser que você vai fazer um vestibular nível ITA, você não vai saber. Mas a questão disse um ponto bem sensível para a gente. Ela falou que é um sal e que ele tem que ser insolúvel na água. Percebe que, pelo exemplo aqui, todo mundo é sal. Começa com um cátion metálico, sódio, potássio, prata, e termina com um ânion, aí, o iodeto, cloreto ou nitrato. Mas a questão é, eu preciso saber quais desses são solúveis e insolúveis na água. Começando pela letra A, você tem iodeto, que é um haleto. Lembra, haletos são solúveis, a não ser que estejam ligados a prata, chumbo e mercúrio. Como você tem um haleto ligado à prata, isso aqui é um sal insolúvel. Então, por hora, uma possível resposta. Letra B, iodeto, mas não está ligado a nenhuma daquelas exceções que eu te falei. Então, isso aqui é um sal solúvel, não pode ser utilizado.
Cloreto, né? É um haleto também. Está ligado a um metal alcalino. Pô, nem faz parte da exceção dos cloretos e ainda, quando é um metal alcalino, sempre é um sal solúvel na água. Aí esse termina com nitrato. Todo sal que termina com nitrato é solúvel. E isso faz com que a letra D e a letra E sejam excluídos. Logo, desses, o único sal que poderia ser utilizado, porque atende ao critério que a questão estabelece, é o da letra A, que é o único sal insolúvel que a gente tem aí, tá bom? E a outra classificação dos sais diz respeito à hidrólise salina, que é a capacidade que um sal tem de ser ácido ou básico. A hidrólise, ela é uma reação química, certo? Então, sempre que você pensar em hidrólise, pense, é uma reação. E é uma reação que depende de partículas muito importantes para acontecer. Lembra que quando a gente falou de ácido e base, a gente falou de ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes e bases fracas. E a gente viu que um sal ele é formado a partir da reação entre um ácido e uma base. Sempre que o sal tiver na sua composição um ácido forte e uma base forte, ele não sofre hidrólise. Agora, se alguma das partes que formou o sal vier ou de um ácido ou de uma base fraca, ele pode sofrer hidrólise, tá? Então, só sofre hidrólise íons fracos, eu vou dizer assim, ou de ácidos ou de bases. E aí, o que é essa hidrólise? É a reação desse íon querendo voltar a ser quem ele era antes. Micael, não entendi. Pensa comigo. Você tem aqui esse sal, FeBr3. Você tem que aprender a identificar de onde veio a parte ácida, de onde veio a parte básica. Lembra que um sal, ele sempre é formado, o começo dele tendo vindo de uma base e o final dele tendo vindo de um ácido. É aí onde é importante você lembrar naquela tabela os principais ânions que aparecem para a gente, certo? Por quê? Você vai lembrar que o Br sozinho, ele é formado como brometo. E o brometo é um íon que tem carga -1. Como você tem 3 brometos ligados ao ferro, para esse negocinho aqui estar neutro, é porque o ferro tinha carga +3. Então, veja, +3 com -3, zerou. Formei o composto iônico. Isso vai lhe ajudar a dizer quem são os ácidos e as bases. Porque lembra, para fazer uma base, é só eu pegar o metal e completar a carga dele com hidroxila. Se a carga dele é +3, é porque ele tem 3 hidroxilas. E no caso dos ácidos, é só eu ver a carga e completar com hidrogênio. Como só tenho uma carga negativa, eu só boto um hidrogênio. Aí veja, HBr é um dos hidrácidos fortes. Então, o Br não vai sofrer hidrólise. Não sofre hidrólise. Já quando você pensa no ferro, ele veio da base que era o hidróxido de ferro. Lembra que bases fortes são bases dos metais do grupo 1 e do grupo 2. Ferro é metal de transição, então ele é uma base fraca. Logo, o íon de ferro vai sofrer hidrólise. E aí, quando eu falei o que é hidrólise? É o íon, que nesse caso é o ferro, reagindo com a água para voltar a ser quem ele era. E o ferro era quem? O ferro era uma base. Então, você vai pensar o seguinte, tá? Você não vai pensar na água como H2O. Você vai pensar na água, vou reescrever ela como HOH. Se o ferro quer voltar a ser base, ele vai roubar o OH da água. Então, o que é que vai acontecer? O ferro pega OH da água. Ignora as quantidades por enquanto, tá? Então, eu vou dizer, pegar o ferro e ele roubou o OH da água. Se eu roubo OH da água, quem é que sobra? H. E H sozinho é H+. Então, vê o que aconteceu. Peguei esse sal, FeBr3. Dentro da água, ele gerou os íons de ferro e os íons brometo. O íon brometo não vai acontecer nada com ele, ele vai ser chamado de íon espectador. Mas o íon de ferro vai reagir com as próprias moléculas de água que ele está ali espalhado entre elas, vai roubar os íons OH da água e vai começar a deixar a água sozinha na forma de H+. Lembra? Isso vai fazer com que a quantidade de H+ de um ambiente aumente. Se a quantidade de H+ de um ambiente aumenta, o ambiente fica ácido.
Então, o que eu posso dizer? Que o FeBr3 ele é um sal ácido. Por quê? Porque a sua hidrólise libera H+, certo? Bora para outro exemplo. Na2CO3. Coloquei dentro da água, o Na2CO3 vai se quebrar. O íon Na, você sabe, Na é metal alcalino, então a carga dele é +1. E você decorou aqueles ânions que eu mandei para você na tabela também, que está lá no seu material. CO3 é carbonato. Carbonato tem carga -2. Aí vem, quem são os sais e as bases que deram, ou os ácidos e as bases que deram origem a ele? No caso do Na, você só bota um hidroxila, porque a carga é +1. E no caso do CO3, você bota 2 hidrogênios, porque a carga é -2. Então tá aí, ó, a base e o sal e o ácido que deram origem a esse sal. NaOH, base forte porque é a base do grupo 1. Então quer dizer que esse íon aqui não sofre hidrólise. Por quê? Porque veio de uma base forte. Mas o CO3 veio do ácido carbônico. E você lembra, eu vou pegar aqui, né, número de oxigênios, menos de hidrogênios, e o resultado vai dizer o que é que o ácido é. Lembra que ele deveria ser moderado, mas no caso do ácido carbônico, ele é considerado um ácido fraco. Então, como ele é um ácido fraco, o CO3 ele vai sofrer hidrólise. E aí o que é que vai acontecer? Esse ânion vai reagir com a água. Então, eu vou pegar aqui o nosso amiguinho CO3. Eu vou só repetindo as cores. Tá? O CO3 vai reagir com a água. E quem é a água? É H mais OH. Isso aqui vai fazer o quê? Como eu quero voltar a ser ácido, então o CO3 ele vai roubar agora o hidrogênio da água. Então, eu vou pegar 2 hidrogênios e eu vou voltar a ser ácido carbônico. E no momento que eu roubar o hidrogênio da água, quem fica sozinho? OH. Então, cada vez que um íon reage com a água, a quantidade de OH- no ambiente começa a aumentar. E lembra, OH- é o íon liberado pelas bases, ou seja, isso aqui vai deixar o ambiente básico. Então, vê o que aconteceu. O FeBr3 é classificado como um sal ácido, porque dentro da água ele libera H+, e o Na2CO3 é classificado como um sal básico, porque dentro da água ele libera OH-. Na prática, a ideia é que você consiga fazer esse processo na sua cabeça. Como? Vai ser muito simples. A regra vai ser essa, viu? O máximo que você vai precisar fazer é descobrir quem são as bases e os ácidos que deram origem ao sal. Porque você vai fazer uma luta na sua cabeça. Se você tem um ácido forte reagindo com uma base também forte, ninguém sofre hidrólise, então o sal é neutro. Se você tem um ácido forte e ele está reagindo com uma base fraca, o forte sempre vai vencer. Então eu digo que o sal formado é um sal ácido. Se você tem um ácido fraco junto de uma base forte, de novo, o forte quem ganha. Então esse é um sal básico. E, Micael, se os dois forem fracos, a ideia é que os dois sofram hidrólise. Então, teoricamente, os dois seriam geradores de um ácido neutro, ou de um sal neutro. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, é difícil as questões falarem sobre isso, tá? Deixa para quando a gente falar de equilíbrio químico, quando a gente conseguir, de fato, quantizar isso aí a ideia muda um pouquinho. Então, vê, preciso montar a reação de hidrólise? Não, mas eu vou pensar. FeBr3, base fraca, ácido forte. Então, o sal é ácido. Na2CO3, base forte, ácido fraco. Então, o sal é básico, tá? Você vai ter que ser capaz de fazer esse raciocínio aqui para poder responder as questões, para não perder tempo, tá? Então, bora treinar isso aí para a gente ficar ligeiro. Questão 2 diz assim: o hipoclorito de sódio é uma substância presente nas soluções desinfectantes usadas em ambientes hospitalares. Essa substância é formada a partir de um ácido fraco do ânion ClO-. A função inorgânica a qual pertence o hipoclorito de sódio e o nome do ácido que se forma com seu ânion são quais? V. Hipoclorito de sódio, tá aqui, né? NaClO. V. Nem começa com hidrogênio, nem termina com OH. Você tem um metal conectado num grupo de ânion, num grupo de ametais.
isso sempre vai dar origem a um sal, certo? Então, esqueça a letra D, esqueça a letra E. Aí ele, além de saber a classificação do grupo ali, né, ele quer saber qual é o ácido que é formado a partir desse ânion. Aí vê, ClO-. A carga dele é 1 negativo. Para eu restabelecer o ácido dele, é só eu tirar essa carga colocando hidrogênios. Como eu só tenho uma carga negativa, eu só coloco um hidrogênio. Lembra que o nome do sal depende do nome do ânion. Então, se esse Cl- aqui é chamado de hipoclorito, lembra que toda vez que um ânion termina com ito, o ácido vai terminar com oso. Então, esse aqui, HClO, é o ácido hipocloroso. Micael, eu podia marcar clorídrico? Não, porque hídrico é o nome dos ácidos que não têm oxigênio. Então, você não poderia marcar a letra A. Você ia ficar em dúvida entre o B e o C, tá? Mas como é hipoclorito, toda vez que o ácido ele tem o seu ânion terminado em ito, o nome do ácido passa a ser oso. Então, resposta aí pra gente seria sal e ácido hipocloroso. Beleza? Questão 3. Correlaciona a coluna 1, que apresenta o nome de alguns sais, com a 2, que apresenta o caráter das respectivas soluções aquosas. Então, quer dizer, quando eu colocar cada um desses sais dentro da água, ele vai dar origem a uma solução ácida, uma solução neutra ou uma solução básica. Bora lá. Cloreto de amônio. Cloreto, você sabe que é Cl. Se é Cl, veio do HCl, tá? Então tá aqui, ó. Cloreto de amônio. Vou chamar esse aqui de A, B, C, D, E e F. No caso do A, cloreto, que dá origem ao ácido clorídrico, e amônio. Amônio é NH4. A base que forma ele é o NH3. Vê o que tu tem. Um ácido forte e tu tem uma base fraca. Ácido forte, base fraca, o sal vai ser ácido. Então tá aqui, ó. Número 1. O sal da letra B, cianeto. Cianeto é Cn-. Logo, o ácido é HCN. E sódio é Na+. Na+ dá origem ao NaOH. Tu tem um hidrácido fraco e tu tem uma base forte. Ácido fraco, base forte, o sal é básico. Então, tá aqui, ó. Número 2. Alternativa, ou sal, representado pela letra C. Carbonato de potássio. Carbonato é o CO3-2. Já coloque na sua cabeça, se é carbonato é porque veio do ácido carbônico. E o potássio é o K+, elemento do grupo 1. Aí veio, forma KOH. Ácido carbônico, você sabe que é um ácido fraco, e a base de metal do grupo 1, você sabe que é uma base forte. Ácido fraco, base forte, o sal é básico. Então, tá aqui, ó, número 2. Nitrato de potássio. Nitrato é NO3-. Então, o ácido que deu origem a ele é o HNO3. E o potássio, a gente já viu de novo, K+, que dá origem ao KOH. HNO3, faz a regrinha lá, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2. Então, isso quer dizer para a gente que ele é um ácido forte. E o KOH a gente acabou de ver também que é uma base forte. Ácido forte e base forte, os dois se matam. Então, nesse caso, o ácido é, ou o sal é, neutro. Certo? Sal da letra F, ou da letra E. Sulfato. Sulfato é SO4-2. Logo, o ácido ele tinha 2 hidrogênios. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 2. Então, isso quer dizer que ele é um ácido forte. E no caso do amônio, a gente já viu que é NH4, que forma NH3, que é uma base fraca. Ácido forte, base fraca, o sal é ácido. E a última, letra F, hidrogênio carbonato. Isso é outro nome para bicarbonato. Bicarbonato ou hidrogênio carbonato é a mesma coisa. E esse bicarbonato, assim como o carbonato, vem do ácido carbônico, que você já sabe que é um ácido fraco.
E ele está junto do sódio, que é o Na+, que a gente acabou de ver lá em cima, que ele é uma base forte. Então, o que é que você tem? Ácido fraco, base forte, ele é um sal básico. Então, a sequência fica 1, 2, 2, 3, 1, 2. E a única alternativa que diz isso para a gente aí é a da letra D, certo? Aí, Micael, é muita coisa para eu lembrar, muita coisa para eu fazer, é muita coisa para eu pensar. É, mas você, com o tempo, você vai se acostumando a fazer esse tipo de raciocínio aqui. É só uma questão de prática, tá? Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Questão 4. Fertilizantes químicos mistos, denominados NPK, são utilizados para aumentar a produtividade agrícola por fornecerem os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio necessários para o desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia de acordo com a finalidade do adubo. Um determinado adubo NPK possui em composição as seguintes substâncias: nitrato de amônio, ureia, nitrato de potássio, fosfato de sódio e cloreto de potássio. A adição do adubo provocou diminuição no pH de um solo. Se o pH diminuiu, significa dizer que o ambiente ele ficou ácido. Pergunta é: considerando o caráter ácido básico das substâncias constituintes desse adubo, a diminuição do pH do solo deve ser atribuída à presença no adubo de uma quantidade significativa de quem? Aí vamos lá. Você tem 4 sais e você tem a ureia, que é um composto orgânico feito por uma substância chamada amida. As amidas, essencialmente, elas têm caráter levemente básico, tá? Aí vem. Se ela já tem caráter levemente básico, eu já sei que a ureia eu não posso marcar como alternativa. Sobra aí fosfato de potássio, nitrato de amônio, nitrato de potássio e cloreto de potássio. O que é que facilita a vida da gente? Porque ele colocou ali as fórmulas das substâncias. Então, vê, fosfato de sódio, Na3PO4. O que é que você sabe? Que o Na ele vem de uma base forte, porque é a metal do grupo 1. E PO4 vem do ácido fosfórico, que é um ácido fraco. Base forte, ácido fraco, o sal é básico, não serve para reduzir o pH. Letra B, nitrato de amônio é o NH4NO3. Amônio, você viu na questão anterior, vem da amônia, que dá origem a uma base fraca. E o nitrato vem do ácido nítrico, que é um ácido forte. Base fraca, ácido forte, o sal é ácido. Por enquanto, essa seria a resposta para a gente. Nitrato de potássio, KNO3. Potássio, metal do grupo 1, dá origem a bases fortes. Nitrato, você acabou de ver também que ele dá origem a um ácido forte. Ácido forte, base forte, o sal ele é neutro. E no caso do cloreto de potássio, KCl, potássio vem do KOH, base forte, e o cloro vem do HCl, um ácido clorídrico, também um ácido forte. De novo, você tem uma situação de ácido forte, base forte. Nesse caso, o sal é neutro. Logo, como ele queria saber qual era a substância que fez com que o pH baixasse, fez com que a substância ficasse ácida, a única resposta possível para a gente aí é o nitrato de amônio. Por isso, letra C. Beleza? E aí, a última partezinha dos sais diz respeito à nomenclatura. Veja, coloquei a tabela aqui de novo, só para mostrar para você que ela é realmente muito importante. É essa tabela que vai ajudar você com os ácidos e vai ajudar você também com os sais, porque é ela quem diz como é que o nome dele vai ser. Para dizer o nome do sal, eu sempre digo o nome do ânion e depois o nome do cátion. Então, vê, termina com Cl. Cl se chama cloreto. Então, esse é o cloreto de sódio. NO3 se chama nitrato. Então, esse é o nitrato de cálcio. PO4 é o fosfato. Então, fosfato de magnésio. Percebe que todos eles aparecem nessa tabela aí para você. SO4 é o sulfato. Então, esse é o sulfato de alumínio. HCO3 pode ser monohidrogênio carbonato ou bicarbonato. E nesse caso é o bicarbonato de sódio. Coloquei 3 exemplos ali de íons que normalmente aparecem para a gente, mas são exemplos muito diretos. E eu não coloquei na tabela porque eles não se repetem tanto. No caso do MnO4, o MnO4- se chama permanganato. Então, esse é o permanganato de potássio. O CrO4- -2 é o cromato. Então, nesse caso, você tem o cromato de potássio. O Cr2O7- 2 se chama dicromato.
Então, esse é o dicromato de potássio, certo? Mas, do mesmo jeito que a gente tem problemas em relação às bases com metais de transição, eu vou ter problema em relação aos sais com metais de transição. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, duas combinações entre ferro e iodo. E eu não posso chamar eles simplesmente de iodeto de ferro. Eu preciso diferenciar eles. E como é que eu vou diferenciar? A partir da carga que o metal tem. Então, vê. Aqui, você tem Fe e 2. Na sua cabeça, você já sabe, o iodo vale -1. Como eu tenho dois iodos para poder formar o composto, então o ferro ele tinha que ter carga mais 2. Porque -2 dos dois iodos e mais 2 do ferro, a carga zero, já que ele é composto iônico. Então, como esse é um ferro de carga 2, a gente passa a chamar iodeto de ferro 2. E no caso de baixo, como tem 3 iodos, tem 3 cargas negativas. Então, o ferro tem que ter 3 cargas positivas. Logo, o nome dele é iodeto de ferro 3, tá? Então, sempre que você vê o número do nome, o número do lado do nome de um sal, é porque aquela é a carga do metal que está aparecendo ali. Tranquilo? E aí, questão 1 diz assim: marque a opção que contém a fórmula e o nome correto dos compostos inorgânicos. Letra A, KNO3, ele diz que é o nitrito de potássio. NO3 se chama nitrato e não nitrito. Então, esqueça a letra A. Letra B, PI, PB e 2, ele diz que é o iodato de chumbo. Só que o I sozinho é chamado de iodeto, então esse deveria ser o iodeto de chumbo. Sulfeto de ferro 2. Sulfeto, ele é um íon que tem carga -2. Então, ferro aí também é mais 2. Logo, esse está certo. Sulfeto de ferro 2. Está correto. Letra D. KClO4, ele diz que é o clorito de potássio. Só que ClO4, ele é o perclorato, certo? Perclorato. Então, não é clorito. Esqueça a letra D. E a letra E. CO3, ele diz que é o carbonato de cobre. Isso aqui realmente se chama carbonato. O problema é que o CO não é cobre, é cobalto. Então, por isso a resposta fica errada. Então, só sobra pra gente letra C, tá bom? Questão de número 5. Diz assim: em determinado experimento no laboratório de química de sua escola, um estudante preparou duas reações químicas envolvendo ácidos e bases. Na primeira, reagiu em meio aquoso ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. E na segunda, também em meio aquoso, reagiu ácido sulfúrico com hidróxido de bário. Os sais formados foram testados como eletrólitos, ou seja, como substâncias geradoras de íons, e os resultados obtidos foram: quero saber então se eles serviram ou não para gerar íons. Bora primeiro pensar em quais foram as reações que aconteceram. Então tem ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. Ácido fosfórico está aqui, ó, H3PO4. E eu fiz essa reação com o hidróxido de cálcio. Bora ver, pensa comigo. Toda vez que eu vou fazer uma reação ácido-base, lembra, o começo do sal vem da base, o final do sal vem do ácido. Então, essa minha amiguinha base aqui vai liberar cálcio. E cálcio de carga mais 2, já que ele está perdendo duas hidroxilas. Do ácido vai vir tudo que não é hidrogênio, ou seja, vem o PO4. E como ele perdeu 3 hidrogênios, a carga é -3. Percebe que as cargas são diferentes. Eu não posso simplesmente juntar o sal. O que é que eu vou precisar fazer? Lembra lá da ligação iônica. Sempre que as cargas são diferentes, tu pega a carga de um e ele vira a quantidade do outro. A carga de um e ele vira a quantidade de outro. Então, o sal que vai ser formado vai ser, lembra que o metal começa primeiro sempre, tá? Ca3, porque era a carga do fosfato. E o grupo fosfato vai aparecer duas vezes. Então, é Ca3PO4,2. E isso aqui também forma água, tá? Aí, bora pensar. Tem regra de solubilidade do sal para o cálcio? Não. Mas tem regra para o fosfato. Toda vez que um sal termina com fosfato e não segue nenhuma das regras de solubilidade que é máxima, isso aqui dá origem a um sal que é insolúvel. Se ele é um sal insolúvel, ele não vai se dissolver na água e, consequentemente, não vai gerar íons. Logo, não vai poder ser utilizado como eletrólito, tá? Que é a substância que gera íons. Então, essa primeira não vai servir. A segunda reação foi do ácido sulfúrico com hidróxido de bário. Ácido sulfúrico e hidróxido de bário. De novo, vou pegar a base,
ela vai perder tudo que não é hidroxila. Então, Ba, e como tem duas hidroxilas, mais 2. E no caso do ácido, ele vai perder tudo que não é hidrogênio, SO4. E como ele tinha dois hidrogênios, a carga é menos 2. Percebe que agora as cargas são iguais, mais 2 e menos 2. Então, eu vou simplesmente juntar eles. Logo, o sal formado é BaSO4 e isso aqui dá origem à água também. Você não tem regra de solubilidade para o bário, mas você tem regra para os sulfatos. Toda vez que os sulfatos tiverem cálcio, bário, estrôncio ou chumbo, eles vão ser sais insolúveis. Então, isso aqui é um sal que também não vai se dissolver na água, consequentemente, não vai poder ser utilizado, na verdade, né, como eletrólito. Então, bora lá. Letra A. Ambos os sais conduziram muito bem a corrente elétrica, pois são eletrólitos fortes. Eles não podem ser considerados eletrólitos porque eles não se dissolveram na água e, consequentemente, não geraram íons. Então, esqueça a letra A. Letra B. Apenas o sal derivado da reação com o ácido sulfúrico conduziu corrente elétrica. Na verdade, ele não conduziu porque não se dissolveu, não gera íons. Letra C. Apenas o sal derivado da reação com o ácido fosfórico. De novo, a mesma coisa. Também gerou um sal insolúvel. Então, olha o que a letra D diz, que nenhum dos dois sais conduziram corrente elétrica, pois ambos são insolúveis em água. Isso é a resposta correta, né? Já que nenhum se dissolveu na água, nenhum consegue liberar os seus íons e, consequentemente, não irão conduzir corrente elétrica. Tá bom? E aí, bora para a última parte, falando dos sais, que é a reação deles com ácidos. Reação entre sal e ácido são reações muito importantes, principalmente essa aqui. Mas bora ver cada uma. O que é que você vai lembrar? Sempre que um sal reage com um ácido, isso dá origem a outro sal e outro ácido. Essa é uma reação que a gente chama de reação de dupla troca. Tá? Então, o cátion de um vai se juntar com o ânion do outro. O que é que vai acontecer? Isso aqui, ó. Você tem ácido sulfuroso reagindo com cloreto de sódio. Vamos pensar? Esse amiguinho vai perder todo mundo que não é hidrogênio, então vai liberar SO3. E como a carga dele vai ser menos 2, já que ele tinha somente 2 hidrogênios. E vai gerar H+, certo? O nosso salzinho vai liberar o Na e vai liberar o Cl. Então, o que é que vai acontecer? A parte positiva agora do ácido vai se juntar com a parte negativa do sal. E a parte negativa do ácido vai se juntar com a parte positiva do sal. Aí a gente vai ver agora como é que vão ser formadas essas substâncias. Vê, eu vou juntar o Na com SO3. Só que percebe, a carga não é igual. Se a carga não é igual, eu vou ter que fazer aquele processo de fazer aquela troca, né? Então, ó, o Na vai ter que aparecer duas vezes e o SO3 vai aparecer uma vez. Formei aí o sulfito de sódio. E o sal, junto com o ácido também, vai ter que dar origem a um novo ácido, que é justamente a junção do hidrogênio com o cloro, que nesse caso aí vai produzir HCl, já que as cargas são iguais, é só eu juntar, tá? Então, eu formei sulfito de sódio e HCl. Outro exemplo, ácido fosfórico e o sulfato de cobre. No caso do ácido, ele vai liberar H+, e ele vai liberar PO4 menos 3, já que ele tinha 3 hidrogênios. Aí, vê, isso aqui é onde entra um pouquinho de você ter noção de quais são as substâncias. Porque, vê só, não tem como eu dizer de cara qual é a carga do cobre, não tem como eu dizer de cara qual é a carga do sulfato. Porque a estrutura não está indicando nada para você. Mas você vai lembrar que toda vez que aparecer sulfato, a carga dele é menos 2. Você já decorou isso, você já sabe que o nome do SO4 é sulfato e ele tem carga menos 2. Então, consequentemente, para essa carga aí zerar, o cobre tem que valer mais 2. E aí agora você vai juntar a parte positiva do ácido com a parte negativa do sal. Aí vê, era SO4 menos 2 e eu vou juntar com hidrogênio. As cargas não são iguais. Para ela poder zerar, eu vou precisar colocar mais 2 hidrogênios. Então, ó, H2SO4. E no caso da parte que sobrou ali, né, você tem o cobre com carga mais 2 e você vai ter que juntar com o fosfato que tem carga menos 3. Percebe? De novo, cargas diferentes. A gente vai ter que fazer aquela inversão. Então, o cobre ele vai ter que aparecer 3 vezes,
tirei aqui agora, volta. O cobre vai ter que aparecer 3 vezes e o fosfato vai ter que aparecer 2. E como o fosfato ele vai ter que ser um ânion composto, né, bonitinho, ele é formado por mais de um elemento, sempre que ele se repete, para a gente indicar a quantidade de vezes que ele se repete, a gente tem que colocar dentro de parênteses, né? Então, essa reação gera ácido sulfúrico e fosfato de cobre, tá? E no caso da última que eu falei para você que era mais importante, vamos pensar. O cálcio vai sair na forma de cálcio mais 2 e o CO3, que é o carbonato, vai sair na carga de menos 2. Como é que você sabia? Porque o cálcio é um elemento do grupo 2, sempre vai ter carga mais 2 quando ele vai ter de alguém. Ou, você vai lembrar também, né, que o carbonato é CO3 e a carga dele é menos 2. E aqui liberou hidrogênio na forma de H+, e liberou cloro na forma de Cl-. Aí bora lá. Eu vou ter que juntar o hidrogênio com essa parte aqui, com o carbonato. Como o carbonato tem carga menos 2, eu vou precisar de 2 hidrogênios. Então, o composto é H2CO3. E no caso do resto que sobrou, eu tenho o cálcio com carga mais 2 para juntar com Cl de carga menos 1. Eu vou precisar de 2 cloros, né, porque eu faço aquele processo de inversão das cargas. Então, o sal formado vai ser o cálcio aparecendo uma vez e o cloro aparecendo 2 vezes. Micael, o que é que essa reação tem de diferente? Isso aqui, ó, a presença de um sal com carbonato. Sempre que um sal reagir com ácido e esse sal tiver carbonato, ele vai gerar ácido carbônico. E qual é o problema? Você lembra da aula de ácidos que eu falei que quando tem ácido carbônico, ele se quebra em água e CO2. Então, essa reação, ele poderia representar ela desse jeito que está aí, ou ele poderia fazer o seguinte. Tenho carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico, e isso vai formar o sal, CaCl2, e vai formar água e CO2. Então, ao invés de ele dizer, ó, vai formar ácido carbônico, ele poderia dizer para você, vai formar água e CO2. Então, toma cuidado. Sempre que for uma reação que der origem a ácido carbônico, ele pode aparecer na forma de água e CO2, tá bom? Lembra disso. E aí, bora para a questão número 10, que diz assim. O ácido muriático, ou ácido clorídrico comercial, é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Sua aplicação em resíduos, contendo quantidades apreciáveis de CaCO3, resulta na liberação de um gás. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante seu uso, a fórmula do gás citado no texto e um teste que pode ser realizado para confirmar a sua presença são, respectivamente, quais? Vamos lá. Eu tenho a reação do ácido clorídrico, que é conhecido como ácido muriático, na presença de carbonato de cálcio. Veja, o sal terminou em carbonato. Então, o que é que eu já sei? Que vai formar ácido carbônico. Mas bora lá. Isso aqui vai dar origem a H+, e a Cl-. Isso aqui vai dar origem a cálcio e vai dar origem a carbonato. Esse cálcio vai se juntar com o cloro e vai formar CaCl2. Esse carbonato vai se juntar com o hidrogênio e vai produzir ácido carbônico. Porém, o que é que eu vou lembrar? Sempre que existe a presença de ácido carbônico, ele se decompõe em água e CO2. Esse é o gás que ele vai identificar. Então, peguei ácido clorídrico e despejei em carbonato de cálcio, no mármore, por exemplo, né? Eu vou perceber a liberação do CO2. Então, eu já sei que a resposta nem pode ser letra C, nem pode ser letra D. Aí ele quer saber como é que eu faço para identificar a presença de CO2. Vou lhe dar um spoiler já da próxima aula. CO2 é uma substância ácida. Se é uma substância ácida, como é que eu faço para identificar ela a partir de uma reação? Eu preciso fazer ele reagir com uma base. KCl, ácido que veio, ou sal que veio de uma base forte e de um ácido forte. É um sal neutro. Não pode. HNO3 é um ácido. Não pode. BaOH2 é a base, hidróxido de bário. Então, se o CO2 estiver na presença de uma base, ele vai reagir. Por isso, a gente consegue identificar ele. Logo, a resposta para a gente, letra E. Beleza? E aí a gente finaliza aqui o bloco de sais e a gente se encontra no próximo bloco ali falando sobre os óxidos, tá bom?